O caso de hoje é um caso raro, no seguinte aspecto. Normalmente, quando eu faço um caso de true crime para vocês em vídeo, na grande maioria das vezes, o assassino ele está presente na cena do crime, salvo os casos de envenenamento. Nesses casos, eles também se fazem presente em algumas ocasiões, mas não sempre. Pois bem, seguidores, no caso de hoje, a vítima não morreu envenenada. Quem cometeu o crime estava a quilômetros de distância dessa vítima. Eu estou falando da pequena Aisha Qudi, de 1 ano e 8 meses, que foi vítima da negligência da própria mãe, Verfi Qudi. Começando a falar sobre a Verfi Qudi, nós não sabemos exatamente muita coisa que fale sobre a infância e a adolescência dela. Mas a garota já andou testemunhando vários episódios de violência doméstica na família, quando era criança, enfim. Além disso, ela sofreu abusos sexuais, só que eu não tenho informações de quem ela sofreu esses abusos e o que pode ter desencadeado todo o desfecho que culminou na morte do seu bebê. A mãe de Verfi a descrevia como uma criança feliz, mas que aos 14 anos mudou completamente. Não se comunicava mais com a família, faltava à escola e passava vários dias fora de casa. Quando completou 15 anos de idade, seu paradeiro chegou a ficar desconhecido por 2 semanas. E, seguidores, guardem bem essa informação, ela é muito importante no decorrer do caso. Ela ficou desaparecida de casa durante 2 semanas, a sua adolescência aos 15 anos. Isso antes do nascimento da sua filha. O fato aconteceu com a filha, mas vocês vão entender o porquê que eu estou dizendo isso. Vocês vão associar mais tarde uma coisa com a outra. Após essa ocorrência, o serviço social assumiu o caso e ela foi colocada em uma casa segura para maiores. Nesta fase, havia a preocupação de que estivesse sendo abusada sexualmente. 6 meses se passaram desde que ela ingressou no lar e ela engravidou. E nunca se soube exatamente as informações precisas sobre o pai dessa criança. A Verfi Qudi foi uma jovem mãe inglesa de apenas 18 anos na época do crime, que abandonou seu bebê por 6 dias enquanto festejava seu aniversário. Isso, seguidores, ocasionou a morte da criança no dia 10 de dezembro de 2019. E é sobre esse caso que nós vamos conversar hoje. Eu vou falar um pouco mais sobre esse bebê, a Aisha Qudi. Ela nasceu no dia 22 de março de 2018. E a partir de então, a Verfi e a filha passaram a viver em um alojamento em Brighton, para jovens famílias, mantido pelo YMCA. Mas o que é o YMCA? É uma associação cristã de moços e uma organização global sem fins lucrativos fundada em Londres no ano de 1844 por George Williams e um grupo de amigos. YMCA é considerada a mais antiga instituição de caridade para jovens do mundo. E a sua proposta de inclusão tornou-se uma distinção a caracterizar a associação.
Enquanto as duas moravam lá, a Verf deixou sua filha sozinha diversas vezes, que puderam ser comprovadas através das câmeras de monitoramento do local. Essas imagens de segurança, localizadas na portaria do alojamento, deram o flagrante na Verf. 6 destas ocasiões foram bastante significativas, e uma delas, a última, resultou na morte da menina. Mas eu vou falando uma a uma, e quando chegar na última, eu vou falar com mais ênfase, com mais detalhamento para vocês entenderem melhor. No dia 23 de outubro de 2019, a Aissa foi deixada sozinha durante 7 horas e 18 minutos, enquanto a mãe comparecia a uma festa de aniversário em Bridgeton. No dia 7 de novembro de 2019, a bebê foi deixada sozinha por 10 horas e 37 minutos. No dia 9 de novembro de 2019, a bebê foi deixada sozinha por 17 horas e 13 minutos. A mãe retornou e logo depois saiu novamente, deixando-a sozinha por mais 33 minutos. No dia 23 de novembro de 2019, a bebê foi deixada sozinha por 2 dias, 5 horas e 51 minutos, enquanto a mãe comparecia a outra festa de aniversário. No dia 28 de novembro de 2019, a bebê foi deixada sozinha por 11 horas e 15 minutos. E agora, seguidores, nós chegamos no dia 5 de dezembro de 2019. E a partir daqui eu vou fazer a cronologia dos fatos, para vocês entenderem como essa criança chegou à morte. Em 5 de dezembro de 2019, as câmeras de segurança mostraram Verf deixando o prédio às 17 horas e 39 minutos para ir a Londres, começar as comemorações do seu aniversário de 18 anos. Novamente deixando sozinha sua filha de apenas 1 ano e 8 meses. Dados coletados pela perícia mostraram que a jovem esteve em diversas festas durante esses dias. No primeiro dia, Verf sai de casa no horário acima citado, encontra um namorado e os dois saem para jantar com amigos. Nessa ocasião, ela chega a dizer para os amigos que sua mãe está cuidando de Assia. Ainda nessa mesma noite, a Verf envia uma mensagem de texto para a mãe dizendo que está doente e promete encontrá-la quando estiver melhor. Em 6 de dezembro, Verf encontra amigos no sudoeste de Londres. Um dia depois, comparece a um show com um amigo na mesma região. Em 8 de dezembro, 3 dias depois de ter abandonado a filha, ela aparece em um vídeo postado na rede social. Verf está em uma festa e aparece sorridente no momento em que o DJ anuncia no microfone que é seu aniversário. No dia 9, seguem as comemorações de seu aniversário na companhia do namorado e de amigos. Neste mesmo dia, ela envia uma nova mensagem para a mãe, desta vez pedindo dinheiro e alegando que não tinha como comprar alimentos para casa. Em 10 de dezembro, dorme na casa de um amigo e só no dia 11 ela pega um trem de volta para Bridgeton. Ela retorna ao apartamento por volta das 15 horas, totalizando 6 dias de ausência em que a pequena Assia Coode ficou completamente sozinha dentro do apartamento. Uma menina de 1 ano e 8 meses. E agora, seguidores, vem a parte mais escabrosa desse caso. Como Assia foi encontrada.
A Verf passa 3 horas no apartamento com Assia, já sem vida. E só às 18 horas e 6 minutos ela comunica às autoridades por telefone dizendo que seu bebê não acordava. Quando os paramédicos chegaram ao local e encontraram a mãe incoerente, angustiada e perturbada, a bebê estava caída no chão, fria e com sinais de rigor mortis. Os paramédicos descobriram que Assia não estava respirando e a levaram às pressas para o Hospital Infantil Royal Alexandra, onde ela foi declarada morta logo após a sua chegada. E para aqueles que não conhecem ao certo o vocabulário do True Crime, eu vou deixar aqui um informativo. Conexão com a lei também é cultura. O significado do estado de rigor mortis. Rigor mortis é dado ao nome da rigidez muscular que ocorre no corpo após a morte. Essa rigidez cadavérica nos músculos é especialmente perceptível nas articulações, que passam a oferecer notável resistência à flexão. Dependendo da temperatura do ambiente, pode durar cerca de 3 dias. Mas, voltando ao caso, vamos falar agora sobre a investigação. Quando a mãe foi entrevistada pela primeira vez pela polícia, ela afirmou que estivera com o bebê no apartamento o tempo todo, exceto por uma visita que fez com ela a Londres. Mas os policiais encontraram a filmagem do CCTV e também descobriram filmagens de telefone tiradas durante o tempo em que Verf ficou fora de casa. As comemorações do aniversário da Verf foram todas filmadas e isso mostrava que ela estava absolutamente sozinha naquele momento. E após ser confrontada com as provas, Verf Coody admitiu o homicídio culposo de Assia Coody, de 20 meses, que foi deixada em seu apartamento em Brighton enquanto a mãe comemorava seu aniversário de 18 anos durante 6 dias, naquele período de dezembro de 2019. No julgamento, a juíza Christine Laing colocou a sua opinião sincera sobre esse caso, dizendo diretamente a Verf que Assia era uma criança indefesa, que confiava totalmente nela como sua mãe para suprir as suas necessidades. É quase insuportável contemplar o sofrimento dela nos últimos dias de sua vida. O sofrimento que ela suportou para que a Verf pudesse comemorar o seu aniversário e os aniversários dos seus amigos como uma adolescente despreocupada e sem nenhum tipo de compromisso. Essas foram as palavras de Christine dirigidas a Verf. E, logicamente, que a sentença da Verf veio na sequência. Verf Coody, então com 19 anos e sem endereço fixo, foi sentenciada a 9 anos de prisão, sendo que ela se tornaria elegível para a liberdade condicional após cumprir 2/3 da pena, ou seja, apenas 6 anos. Em 2025, provavelmente ela deve ter tentado a sua liberdade condicional, porém ela não conseguiu. Ela vai ter que cumprir o restante da pena dela encarcerada. E provavelmente, como em 2028 a pena da Verf já vai estar cumprida, ela entrará em liberdade com a justiça. Eu acho, minha opinião pessoal, respondam o que quiser nos comentários. Eu deixo o comentário aberto para dialogar sobre isso com vocês, mas eu acho que essa pena foi uma pena simbólica para uma mãe
tão cruel e tão negligente com a própria filha. Seguidores, esse foi o caso de hoje. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.